Você diz que tem autoestima. Fala sobre limites, sobre não aceitar menos do que merece, sobre se valorizar. E quando alguém te ouve, parece verdade. Você conhece as palavras certas, sabe como o discurso funciona, consegue até aconselhar outras pessoas a não se permitirem certas coisas. Mas quando você está sozinho, quando ninguém está olhando, quando a pessoa que te machuca aparece de novo, você permite exatamente aquilo que jurou que não aceitaria mais. E depois tenta se convencer de que foi diferente dessa vez, de que tinha um contexto, de que você está no controle, mas não está. Porque a autoestima de verdade não negocia, não justifica, não espera a situação perfeita para se manifestar. A autoestima não é um discurso que você repete para si mesmo enquanto aceita o inaceitável. É uma decisão silenciosa que muda tudo. E você ainda não tomou essa decisão. Você tomou a decisão de parecer forte, de soar maduro, de ter as respostas prontas quando alguém pergunta, mas continua voltando, continua explicando, continua permitindo. Porque o que você chama de autoestima não é autoestima. É apenas a necessidade de ser visto como alguém que tem autoestima. Existe uma diferença brutal entre ter autoestima e precisar que as pessoas achem que você tem autoestima. A primeira é silenciosa. A segunda é performática. A primeira age. A segunda explica. A primeira escolhe. A segunda justifica. Autoestima não precisa ser anunciada. Ela não grita, não posta, não performa para a plateia. Ela simplesmente é. E quando ela existe de verdade, você não precisa convencer ninguém. Você não precisa provar. Você não fica repetindo para si mesmo que você se valoriza. Você age de acordo. E pronto. Mas o que acontece quando você confunde autoestima com aprovação? Você passa a acreditar que se valorizar é fazer com que os outros vejam que você se valoriza. Então você constrói uma narrativa, uma imagem, um personagem. Você posta sobre amor próprio. Você fala sobre limites. Você compartilha frases sobre não aceitar migalhas. E enquanto faz isso, enquanto constrói essa imagem pública de alguém que se respeita, você está aceitando migalhas em silêncio. Está tolerando exatamente aquilo que condena publicamente. Está abrindo mão de si mesmo em particular, enquanto performa segurança em público. E o pior, você acredita nessa performance. Você realmente acha que porque fala sobre autoestima, porque conhece os termos, porque entende a teoria, você tem autoestima. Mas autoestima não é teoria, é prática, é decisão, é ação. É o que você faz quando ninguém está vendo, quando não tem testemunha, quando não tem aplausos. É o que você escolhe quando está sozinho com você mesmo. E se você está permitindo o que te machuca, se está aceitando menos do que sabe que merece, se está negociando limites que prometeu não negociar, então você não tem autoestima. Você tem necessidade de aprovação disfarçada de autoestima. E isso é completamente diferente. Porque a necessidade de aprovação faz você ficar, faz você voltar, faz você aceitar, não porque você quer, mas porque você tem medo do que acontece se você não aceitar, medo de ser abandonado, medo de confirmar que não é suficiente, medo de perder a única pessoa que no fundo você acha que pode te dar o que você não consegue dar para si mesmo: validação. E enquanto você precisar que alguém valide você, enquanto você precisar que alguém escolha você para se sentir escolhível, você vai continuar permitindo. Porque a alternativa, se escolher de verdade, significa abrir mão de quem não te escolhe. E você ainda não está pronto para isso. Sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Não é perceber que você permite o que te machuca, é perceber por que você permite. Porque no fundo, muito no fundo, você ainda acredita que se fizer tudo certo, se for compreensivo o suficiente, se der mais uma chance, se for paciente, se mostrar o quanto você mudou, a pessoa vai te escolher. E quando ela te escolher, finalmente você vai se sentir suficiente. Finalmente você vai ter a prova de que tem valor. Finalmente você vai poder relaxar
e acreditar em si mesmo. Mas isso não é autoestima. Isso é terceirização de valor. Você colocou nas mãos de alguém o poder de decidir se você vale ou não. E enquanto esse poder estiver nas mãos de outra pessoa, você nunca vai agir com autoestima. Você vai agir com medo. Medo de perder a chance de ser validado. Medo de confirmar que você não é suficiente. Medo de ficar sozinho com a sensação de vazio que você tenta preencher com a presença de alguém. E é por isso que você volta. Não porque você quer, mas porque você precisa. Você precisa acreditar que ainda tem chance. Precisa acreditar que se insistir mais um pouco, se for mais compreensivo, se perdoar mais uma vez, vai funcionar. Mas não vai. Porque autoestima não é algo que você ganha quando alguém te escolhe. É algo que você já tem quando escolhe a si mesmo. E você não está se escolhendo. Você está esperando permissão, esperando prova, esperando que alguém mostre que você merece ser tratado bem, para então se dar o direito de exigir ser tratado bem. Mas o problema é que quem te machuca não vai te dar essa permissão. Porque quem te machuca já percebeu que você aceita. E enquanto você aceitar, não existe motivo para mudar. Você diz que tem limites, mas quando alguém cruza esses limites, você recua. Você diz que não aceita certas coisas. Mas quando essas coisas acontecem, você explica. Você diz que se valoriza. Mas quando alguém te desvaloriza, você fica. E aí você tenta se convencer de que está sendo maduro, de que está dando o benefício da dúvida, de que relacionamentos são sobre compreensão. Mas não é sobre compreensão, é sobre medo. Medo de enfrentar o vazio que existe quando você para de buscar validação fora. Porque se você realmente se afastar, se você realmente parar de aceitar, se você realmente agir de acordo com aquilo que diz sobre si mesmo, você vai ficar sozinho com você. E você tem medo do que vai encontrar. Tem medo de descobrir que, no fundo, você não acredita que merece ser bem tratado. Tem medo de confirmar que aquilo que você chama de autoestima é só uma casca, uma narrativa que você construiu para não sentir a verdade. Você não se valoriza. Você performa valor. E enquanto você performar, enquanto você precisar que alguém valide essa performance, você vai continuar permitindo o que te machuca. Porque a alternativa é desmoronar. E você ainda prefere se machucar do que desmoronar. Então, o que você faz agora? Você para de performar. Para de tentar convencer os outros, e a si mesmo, de que você tem autoestima. E começa a construir autoestima de verdade. E isso não começa com discurso. Começa com decisão. A decisão de que você não vai mais aceitar o que te machuca. Nem quando tiver medo. Nem quando tiver saudade. Nem quando a pessoa voltar dizendo exatamente o que você queria ouvir. Autoestima não é sobre o que você diz. É sobre o que você faz quando tudo dentro de você está gritando para você ceder. É sobre escolher você mesmo. Quando escolher você significa abrir mão de quem não te escolhe. E isso dói. Porque no começo, você vai sentir o vazio. Vai sentir a falta. Vai se perguntar se fez a escolha certa. Mas o vazio não é o problema. O problema é ter passado tanto tempo preenchendo esse vazio com a presença de alguém que te machuca. Que você esqueceu que o vazio era tolerável. Você esqueceu que é possível estar sozinho sem estar vazio. Você esqueceu que é possível se bastar. Não porque você não quer ninguém, mas porque você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. E quando você chegar nesse ponto, quando você realmente se bastar, você vai parar de permitir. Não porque você está tentando provar algo. Não porque você quer parecer forte. Mas porque você simplesmente não vai mais tolerar o que não faz sentido para quem você é. E as pessoas vão perceber. Não porque você anunciou, mas porque a sua ação mudou. Você não precisa anunciar que mudou. Você não precisa explicar para ninguém por que você não aceita mais certas coisas. Você não precisa justificar os seus limites. Ela simplesmente existe. E quando ela existe, você não precisa mais de aprovação. Porque você já se aprovou. Você já se escolheu. E quando você se escolhe de verdade, ninguém mais consegue te fazer aceitar menos do que isso. Você não negocia mais.
Não justifica mais. Não volta mais. Você simplesmente age de acordo com o que você sabe que merece. E isso é autoestima. Não é barulhenta. Não é performática. Não precisa de plateia. Você só precisa agir de acordo com eles. E quando alguém testar esses limites, e alguém vai testar, você não discute. Não explica. Não tenta convencer. Você simplesmente não aceita. E se afasta. Sem drama. Sem ressentimento. Sem precisar da aprovação de quem te machucou para validar a sua decisão. Porque a autoestima não precisa que o outro entenda. Ela não precisa de fechamento. Não precisa de reconhecimento. Ela só precisa de você agindo de acordo com quem você decidiu ser. E quem você decidiu ser é alguém que não aceita mais o que te machuca. Não porque você pediu. Não porque você performou. Mas porque a forma como você se trata ensina as pessoas como te tratar. E quando você se trata com respeito, quem não te respeita não fica. E tudo bem, não porque você quer provar que tem valor, mas porque você já sabe que tem. E quando você sabe, realmente sabe, você não negocia isso com ninguém, nem consigo mesmo. Você simplesmente vive de acordo. E as pessoas que deveriam estar na sua vida vão perceber. Porque você não está mais disposto a trocar a sua paz pela presença de alguém que te tira a paz. Você não está mais disposto a se abandonar para não ser abandonado. Você decidiu ficar. Ficar com você. E essa é a decisão que muda tudo. Você chegou até aqui porque alguma coisa dentro de você reconheceu isso. Reconheceu que tem confundido autoestima com aprovação. Reconheceu que tem permitido o que te machuca, porque ainda está esperando que alguém te valide. E agora, você tem uma escolha. Você pode continuar performando, continuar falando sobre limites que não sustenta, continuar voltando, continuar aceitando. Ou você pode parar de buscar fora o que só você pode te dar, parar de esperar permissão para se respeitar, parar de aceitar menos do que você sabe. No fundo, você sempre soube que você merece. E quando você parar, quando você realmente decidir que não vai mais permitir, tudo muda. Não imediatamente, não magicamente, mas silenciosamente. Você vai perceber que não precisa mais provar nada, não precisa mais explicar, não precisa mais convencer ninguém, nem você mesmo, de que tem valor. Porque você age a partir desse valor. E quem age a partir do próprio valor não aceita ser desvalorizado. Não porque está com raiva, não porque quer vingança, não porque precisa estar certo, mas porque simplesmente não faz mais sentido. Não faz sentido abrir mão de quem você é, por alguém que não te vê. Não faz sentido se abandonar para não ser abandonado. Não faz sentido performar autoestima quando você pode simplesmente ter autoestima. E ter autoestima significa se escolher, todos os dias. Nas pequenas decisões, nos momentos em que ninguém está vendo. Quando tudo dentro de você grita para voltar, para ceder, para aceitar. Você escolhe você. E isso não é egoísmo. É sobrevivência emocional. É dignidade. É o início de tudo. Porque quando você se escolhe, você ensina o mundo a te escolher também. E quem não aprender, simplesmente não fica. E pela primeira vez, você vai perceber que tudo bem. Você vai perceber que estar sozinho não é o fim. É o começo. O começo de você finalmente estar em paz com quem você é.